Glória a Deus. Amém. Viagem foi abençoada, né, irmão? Foi bênção, não? Tempo de bênção. Amém, queridos? Estenda as tuas mãos para cá. Vamos orar pela pastora Kelly nesta noite. Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida da tua filha diante do Senhor. Ela que está com a responsabilidade nessa noite de trazer a palavra do teu coração para nossas vidas, a porção da tua palavra dessa noite para a tua igreja. Que a tua boa mão esteja sobre ela. Que a tua graça, o teu espírito que habita na tua filha venha fluir como rios de água viva. E que a palavra do teu coração venha sobre as nossas vidas, nos transformando, nos edificando, nos confrontando e nos levando a níveis mais altos, a níveis mais próximos do teu coração. Em nome do Senhor Jesus, nós guardamos a mente e o coração da tua filha, guardamos nossas mentes e os nossos corações também, e os nossos ouvidos espirituais estejam aguçados, abertos para ouvir a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. E quem abençoa a vida da pastora Kelly, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Esse tempo de adoração foi muito bom. Que tempo precioso. Que tempo assim. Deus restaura as nossas forças em meio à adoração. Quem se sentiu hoje restaurado? Amém. Na realidade, eu estou me sentindo assim, impactada desde de manhã, né? Obrigada. A Lúcia é linda. Deus está fazendo coisas grandes na vida da Lúcia. Outra pessoa linda é amiga da célula. Deus está fazendo coisas grandes na tua vida também. Coisas grandes, firmes e tremendas. Como diz a palavra, que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram. O que você jamais ousou sonhar. Creia nisso. Deus está fazendo coisas grandes na sua vida. Glória a Deus. Deus está fazendo coisas grandes nas nossas vidas. Então, peço de vocês nessa noite muita paciência. Vocês sabem da minha condição. Algumas coisas vão enrolar mesmo, mas eu não me importo com isso. Você se importa? Não. Graças a Deus. Então, a gente já fechou, né? Eu não me importo, você não se importa. E a palavra vai ser ministrada e vai sair como Deus quer. A gente viu muito na escola de cura. Porque de vez em quando a unção vem, eu tento falar rápido, o negócio não sai e todo mundo entende. É a graça. Aleluia. A gente precisa entender isso, é a graça. Não é o que a gente sabe, não é o que a gente tem, não é a nossa performance, mas é a graça de Deus. Vira para o seu irmão e fale, é a graça. É pela graça. Sempre será pela graça. Para que ninguém se ensoberbeça. Eu falo às vezes brincando com o Marcelo. Marcelo, se for perfeito, a gente fica soberbo. Então a nossa vida precisa ter altos e baixos mesmo. Precisa. Porque se a gente ficar só no monte, a gente se sente. É por isso que às vezes Deus permite uma prova. É por isso que Deus às vezes permite um aperto. É por isso que começou o vento. Tem um vento agora. Está começando, o vento do Espírito. É por isso que Deus permite algumas coisas na nossa vida para a gente quebrar. Para a gente entender que o grande é Ele. Que o dono é Ele. Que tudo é dele. A gente canta isso, mas chega um momento que a gente pega tudo na nossa mão e tenta fazer do nosso jeito. Aí não dá certo. Aí o papai fala assim, volta para mim.
que eu te ensino como fazer. Eu te ensino como vai dar certo. Não é da tua forma, é da minha forma, do meu jeito. Eu estava lembrando de uma canção pela manhã, mas agora eu esqueci. Eu esqueci. Que nem na escola de cura a gente estava lembrando, né, de uma canção que a minha mãe falou assim, eu não lembro, não é do meu tempo. Mas era do tempo dela, porque eu ouvia o meu avô fazendo dueto com a minha avó no sofá da sala. Era a coisa mais linda, Cláudio. Ele fazia a minha avó fazia a primeira voz e ele fazia a segunda voz. E aí eu estava lembrando da música, mas estava lembrando não, estava tentando lembrar. Porque uma irmã falou sobre bagagem. Aí eu lembrei daquela música que diz, você lembra? Que diz assim, no céu não entra pecado. Esqueci de novo. Mas está lá no Tristeza, está na harpa cristã. Não está? No 4, eu acho que... 4-2-2. Gente! Do teu tempo também, né? Todo mundo escondendo a idade. Vamos começar a colocar para fora o nosso regê aí, gente. A irmã estava falando de bagagem. Que às vezes a gente leva na vida muita bagagem. Coisa que Deus falou que a gente não precisa levar. Mas a gente quer levar o quê? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, os cursos são cheios de amor, as nuvens da vida terrestre, você lembra no canal? Lembra? Eu buscar o reino de gozo celeste, que Deus que já me preparar. Irei para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver, quando vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. A gente tem que sentir saudade do céu. Cara, se a gente não sente saudade do céu, tá pegando. Porque é lá que a gente vai morar, na eternidade. Eu não sei por que eu estou falando isso, que a palavra não é essa. Mas olha só, é no céu que a gente vai morar na eternidade. Já parou para pensar nisso? Que isso aqui é só um preparo para quando a gente chegar lá? É por isso que a gente não consegue entender o mal-estar entre irmãos. Vai passar a eternidade do céu, se acostuma com ele aqui. É mais fácil, gente. Quando chegar lá, a gente já sabe como é. Eu estou brincando, mas é a verdade. A gente não tem consciência do que é eternidade. A Neide estava falando sobre bagagem de culpa. A lição de hoje foi culpa, sobre culpa. E Neide estava falando sobre isso. Deus usou a Neide poderosamente falando sobre culpa. A culpa como uma bagagem. Não entra no céu. Bagagem não entra. O caminho já é estreito. Você ainda quer levar mochila. Aquele caminho é estreito. Não dá para levar mochila. Não dá para levar mala. Dá ou não? Dá para levar? Não dá, tio. Moço, não dá. Não dá para levar mochila. Não dá para levar inimizade. Não dá. Não dá para levar picuinha. No céu não entra. Não dá. Então se conscientiza
precisa, porque senão a gente vai ficar vindo na igreja todo domingo, dando o nosso culto dominical, sabe? Fazendo as nossas oferendas religiosas. E quando chegar na hora, Deus vai falar assim: não vos conheço. Essa palavra é para mim. Não vos conheço. Malúcia. Que peso é esse? Nadar e morrer na praia. Oh, Deus. Então no céu não entra, meu irmão. Não entra, se conserta. A palavra para mim, que ele te conserta. Porque cada um aqui de nós sabemos onde nós precisamos mudar. E não é tão complicado como a religião nos propõe, nos mostra. Não é complicado, não. A gente que complica tudo, já dizia Thales Roberto. O Thales, não o Roberto. Que também canta bem. Que a gente está sentindo saudade. Mas Deus está tratando com ele. Não é, Roberto? Cadê Roberto? Glória a Deus. No céu não entra muita coisa. Então vamos nos consertar. Não é diante da instituição religiosa que está, né, ruindo, mas é diante de Deus, que é o nosso Abba, que nos ama, que nos conhece, que sabe onde dói. Glória a Deus, que quer promover transformação em nas nossas vidas. Vamos lá, correndo. Correndo agora? Para Efésios 6. Efésios 6. Cadê a minha cola? Sem cola a pessoa não funciona. Agora, cola sua. Deixa fluir, deixa voar. Às vezes a minha Bíblia fica que nem o vento levou. A Bíblia e o vento levou. Glória a Deus. Efésios 6. A gente conhece bem essa palavra, não vou falar nada de novidade, né? Entender o que Deus tem para falar através dessa palavra que se renova todos os dias. A gente só conhece, é simples a palavra, porém poderosa. Por isso que a palavra fala que ela se renova todos os dias. E a gente pode entender um pouquinho mais alguma coisa para nos alimentar nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, leva o nosso pensamento cativo ao senhorio de Jesus Cristo. Que nada roube, Senhor, o nosso foco. Porque estamos, Senhor, cultuando. A tua palavra diz que o Senhor espera de nós um culto racional. Um culto, Senhor, que também leva consigo, tem em si inserido o entendimento. Então, Senhor, nesse momento, fala conosco, no nosso entendimento, na nossa estrutura de pensamento, que é onde Satanás trava as guerras mais ferrenhas, Senhor. E nós sabemos disso. Então, nessa noite, venha falar conosco. Primeiro na nossa mente, Senhor, para que caia a semente da tua palavra no nosso coração. E uma vez caindo no nosso coração, nos dá sabedoria para regar a tua palavra. Para que Satanás não nos roube. Para que Satanás não venha, Senhor, roubar aquilo que é de mais precioso. O que temos de mais precioso não é a nossa família, não são os nossos filhos, não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é a nossa conta no banco, não é o nosso trabalho ou a nossa faculdade. O que temos de mais precioso é a tua presença, é a tua palavra, é a tua vontade sendo estabelecida em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Ixi, fortalecemos no Senhor. E na força do seu poder. Revesti-vos de toda
toda a armadura de Deus. para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fica com medo de falar o nome dele, não. Ele já é derrotado, tá? Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra se dá nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Deus. A palavra revestimento tem o sentido de vestir-se, proteger-se, cobrir-se. Logo, revestir-se da palavra de Deus significa cobrir-se do que é de mais sagrado das Escrituras, que nos ensina a nos vestir, a nos proteger, que nos dá amparo no Senhor. O tema que Deus colocou no meu coração foi esse: revista-se. E por que a gente tem que se revestir? Eu pergunto. Eu gosto muito da escola de cura, porque a gente pergunta e todo mundo responde, né? Aqui não dá para fazer. Mas eu te pergunto isso e você pensa, vamos refletir sobre isso, né? Agora é o momento da gente aleluiar a palavra, né? Aleluiamos no louvor. Agora vamos aleluiar na palavra. Por que você precisa se revestir, meu irmão? Ou minha irmã? Jovem, por que você precisa se revestir? Eu pergunto isso para você. Por que nós, do que nós precisamos nos proteger? Revestimento é proteção. Do que nós precisamos nos proteger? Precisamos proteger a nossa mente? Vocês concordam? Sim. A nossa mente precisa de proteção? Muito. Muito, não é, Marlúcia? O campo de batalha da mente, Joyce Meyer fala sobre isso. Muitos psicólogos, terapeutas, médicos, neurologistas, olha, estou conseguindo falar. Eles falam muito sobre isso. Proteção da mente. Mente. Satanás está o tempo todo atacando o teu pensamento. Às vezes você está lavando uma louça, do nada vem um pensamento destrutivo. É uma semente que vem na tua mente, do nada. Você está varrendo a casa, ou está no trabalho dirigindo. Tem coisa que fica difícil ainda. Dirigindo para o trabalho. Está bem pior, tá? Poxa. E aí, Satanás, ele lança uma sementinha maligna na sua mente. Uma situação aconteceu e você, ao invés de você ir lá e resolver a situação, você deixa aquele pensamento em relação àquela situação ficar rodando na sua mente. Você precisa proteger a sua mente. Eu preciso proteger a minha mente. Precisamos proteger as nossas emoções. Vocês acham isso? O que vocês acham sobre isso? Nós precisamos. As nossas emoções precisam ser protegidas. Precisa muito. Porque o pensamento, a mente, todo pensamento, porque todo pensamento é pensamento automático. E todo pensamento automático gera uma emoção. E aí, se o teu pensamento é distorcido ou disfuncional, como a gente fala, a emoção vai ser disfuncional. Então, precisamos proteger o nosso coração, as nossas emoções, nossa família. A nossa família precisa ser protegida nos dias de hoje. O que vocês acham sobre isso? Vocês concordam com isso?
que a minha família, que a tua família precisa ser protegida nos dias de hoje? Blindado. Cada membro da família precisa proteger o seu papel. O pai precisa proteger o seu papel de autoridade. O homem da casa precisa proteger o seu papel de autoridade. Aleluia. Em nome de Jesus. Porque o diabo, ele quer romper com a tua autoridade dentro da tua casa. E quando falo de autoridade, não estou falando de autoritarismo não, meu irmão. Onde você precisa gritar com os filhos, ou bater, ou sussurrar para ser ouvido, não. Mas buscar em Deus esse posicionamento de autoridade. Para estar na porta da tua casa e falar assim, aqui, Satanás, você não entra. Liberar a palavra. A mulher precisa proteger o seu papel de protetora do lar também, numa outra esfera. A mulher, ela precisa proteger o seu papel como esposa. É preciso proteger-se. Porque Satanás quer roubar o teu posicionamento como a disjuntora. E às vezes a gente não está se dando conta disso. A gente está sendo roubado, a gente está sendo sabotada. E a gente não está se dando conta da sabotagem do inferno nas nossas vidas. Tudo a gente cria caso. Tudo é motivo de uma discussão. Quando a palavra diz a mulher sábia edifica. A mulher sábia apazigua. A mulher sábia tem uma palavra, sabe, de estímulo. Apaziguadora. Filhos, vocês precisam proteger o seu posicionamento dentro da família também. De filhos sábios, equilibrados, obedientes, estudiosos. Porque o propósito de Deus para a sua vida é que um dia você voe para fora do seu ninho. Eu quero profetizar isso nessa noite. Amém. Pais não estão criando filhos aqui para ficar o tempo todo no ninho, não. É para voar. Glória a Deus. É para constituir família. E dar prosseguimento ao propósito de Deus para a família na terra. Esse é o propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Já me perdi. Ah, Jesus. Precisamos proteger os nossos relacionamentos. Ontem foi considerado o dia do amigo. Cara, que coisa boa. Os nossos relacionamentos precisam ser protegidos. Meu irmão, nem todo mundo vai ser teu amigo, não. A verdade é essa. Sabe? Às vezes a gente fica, sabe? Um negócio aqui. O que é isso? Às vezes a gente fica romantizando amizade, sabe? Não, porque todo mundo vai ser meu amigo. Não vai. Nós somos irmãos em Cristo. Mas amigo, aquele que você conta a sua vida, aquele que você anda muito junto, cara, na boa, você conta na palma de uma mão. Não é verdade? Então não romantiza. Ah, porque fulano não é meu amigo. Tudo bem, tem outro. Que isso não te pare, por favor. A gente está em guerra. No céu não entra picuinha. Aleluia. Vamos despertar para isso. Porque Deus quer trazer transformação para a nossa vida, para o nosso entendimento. E a gente precisa entender esses princípios de proteção, de autoproteção. Sabe? O que vai realmente, de verdade, sabe, surtir efeito na minha vida. Aleluia.
existe uma carreira que precisa ser corrida. Obrigada. Gente, você me enrolou. Ele falou que ia fazer isso. Ele falou isso. Vou fazer isso com você. Vou fazer você cair. Ai dele. Então, a gente precisa entender essas coisas. Porque a palavra fala que Satanás, ele não cansa. Irmãos, espírito não cansa. Espírito não cansa. A Bíblia fala que ele está constantemente, dia após dia, ao nosso... A gente sabe disso. Buscando a quem possa tragar. Então, revista-se. A palavra que nós lemos diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na força do Senhor, não é no nosso braço, não é no nosso grito, não é na nossa estratégia. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. A palavra fala isso pra gente nessa noite. Oh, leira, cheia, andarabalá. Deixa a palavra falar, entrar no teu coração, assim como está entrando aqui. Porque é espada de dois gumes, corta aqui, corta ali, sabe? Deixa entrar, deixa cortar. Sabe o que acontece? A palavra de Deus em Salmos 20, no versículo 7, diz o que? A gente também sabe. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Então não é na nossa força que nós confiamos. Não é no nosso entendimento, não é na nossa sabedoria humana. Não confie na sua sabedoria, no seu jeito de fazer. Porque vem o Senhor e faz tudo ao contrário. O Senhor nos surpreende o tempo todo. E às vezes nós ficamos engessados numa situação aqui, numa forma aqui, do jeito de fazer aqui, porque Deus vai fazer desse jeito e Deus faz de outro jeito, para te surpreender, para te mostrar que Ele é Deus. Aleluia. E que nele existe uma multiforme sabedoria e multiforme graça também. Glória a Deus por isso, porque não é do nosso jeito. Então, a primeira coisa, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Segunda coisa, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Essa armadura é única e intransferível. Não dá para você, eu não posso pegar a armadura da Janaína. É a unção, vai descendo e a gente vai embolando tudo. Glória a Deus. E colocar no Bartelli. Não vai dar, Bartelli. Não dá. Não dá para pegar a armadura do Bartelli e colocar em quem? No Carlinho. No Carlinho. Não vai dar. Porque o Carlinho é grandão. Então, é intransferível. Não tem como você, sabe, transferir. A armadura é única. Se trata de uma armadura espiritual. A gente sabe disso. A gente não vê esse aparato. A gente não vê essa proteção. Mas ela existe. Aleluia. E glória a Deus por isso. Essa proteção existe para proteger as nossas vidas, uma vez que a gente decida se revestir dela. Deus não vai pegar a armadura e vai... Toma aqui, Cláudio, reveste-se. Você precisa querer. Ele não vai fazer isso, sabe, de forma assim, à força. Não vai. Nós precisamos nos revestir e entender que não é uma armadura comportamental. Uma coisa que eu fico bonitinha aqui, comportada, e a armadura cabe, e aí eu fico muito bem de armadura, nem me movo para não sair do lugar.
Então aqui, ó, a armadura ela cabe muito bem, ela não desmonta. Mas quando eu vou para minha casa, não consigo levar ela. Sabe? Porque a gente muda o tempo todo de comportamento. Então não é uma questão, não é um aparato comportamental. A gente precisa entender isso. A gente precisa deixar o Senhor, o Espírito Santo, lidar com o nosso comportamento, com a nossa dificuldade de ser. Porque isso também é crescimento. Isso também é processo de santificação. O processo de santificação toca no nosso caráter. Não é simplesmente, eu não bebo, bebi, eu não bebo mais. Fumava, eu não fumo mais. Mas continua uma pessoa difícil, arrumando treta por qualquer coisa. Arrumando confusão, descendo barraco por qualquer coisa. Não bebe, não fuma, não se prostitui. Mas fala mal do irmão, quer mal do irmão. Não olha direto para o irmão. Que armadura é essa? Que a gente permita que o Senhor, que o Espírito Santo nos toque de uma vez por todas, porque nós estamos em guerra, meu irmão. A gente está em guerra. Não dá mais para ficar brincando. Essa semana eu estava atendendo online um jovem e ele compartilhou que às vezes ele ora, a oração da igreja é um jovem cristão, família cristã, tá? É atendimento online, por isso ninguém conhece, por isso que eu estou falando aqui. E ele fala assim, não, mas eu oro, né, a oração da igreja, mas eu também tenho um terço e oro a oração da Ave Maria, mas ele é cristão. E ele já conhece o processo, né? Quem é crente, entra a palavra. Não estou nem aí, sabe? Sabe que eu sou cristã. Escolheu uma terapeuta que é pastora. Ele já sabia. E ele falou, quero você porque você é pastora e eu sou cristão também. Então toma a palavra. Não foi isso que você escolheu? Então, meu irmão, olha só, deixa eu te falar. Eu largo a canetinha da terapia e falo assim, vamos entrar na palavra? A Bíblia fala que você ou é quente ou você é frio. O morno, Deus vomita. Então, decida-se. A gente precisa se revestir de verdade. Da verdade da palavra. Não é uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali. Uma hora eu bebo da fonte, outra hora, sabe lá Deus de que fonte eu estou bebendo. Não pode mais, a gente não tem tempo para isso. Nós cantamos aqui nessa noite, eu acho lindo a gente cantando. Acho às vezes até engraçado, né? Eu rio de mim mesmo, tá? Não estou rindo de vocês não, eu estou rindo de mim. Né? Porque a gente canta Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estamos apresentando ao Senhor uma fé morna, conscientes que o morno Deus eca, né? A gente fala eca, Deus vomita. A gente brinca na palavra. Gente, se eu não brincar na palavra, eu fico ansiosa. Se eu fico ansiosa, a voz enrola. Vem um sotaque e ninguém entende nada, nem eu. Por isso que eu brinco. Mas a gente precisa pensar, brincando ou não, né, com estratégia ou não, a gente precisa pensar sobre isso. Que a gente está cantando. Não é que a gente vai deixar de cantar. Mas a gente tem que ter consciência, Maranata é hora vem Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus vier hoje, como é que Ele vai nos encontrar? Pessoalmente, tá? Não estou falando do coletivo não. No coletivo é tudo muito bonito. Mas pessoalmente, como é que Ele vai encontrar o coração da pastora Kelly? Estou falando do meu coração. O nosso culto é racional. Os nossos louvores também, quando a gente entoa, precisa ser racional.
eu tenho que ter entendimento daquilo que eu estou cantando. Não vou deixar de cantar, mas vou procurar alinhar o meu coração, as palavras que estão saindo da minha boca por meio da adoração. Glória a Deus. Os que edificavam o muro e os que traziam, isso está em Neemias 4:17. Diz assim: os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e os que tocavam trombetas estavam juntos comigo. Esse é o relato de Neemias. O que isso quer dizer nesse contexto? É preciso me revestir da armadura de Deus. O que eu estou fazendo, não importa o que eu esteja fazendo, eu tenho ferramenta de edificação numa das mãos. E tem uma espada que aponta para uma ferramenta de guerra. Eu não posso descansar, meu irmão. Nós não podemos descansar. Então, revesti-vos para que possais estar firmes no Senhor. Lute com entendimento, é o 3 aí. Lute com entendimento e discernimento. A palavra fala isso. Precisamos discernir os nossos inimigos. Aí é um problema sério para a igreja. Eu falo da igreja do Brasil. Está sendo um problema discernir o inimigo. Né? Está sendo um problema. Gente, o meu inimigo não é o católico que está lá fora, não. Às vezes o católico que está lá fora é mais irmão do que os irmãos que estão aqui dentro. Desculpa, falei. Quando eu falo aqui dentro, não estou falando dessa congregação, estou falando da igreja. O meu inimigo não é o católico da fora. O meu inimigo não é o espírita. O meu inimigo não é o pastor. Gente, Marcão não é inimigo de ninguém. O meu inimigo não é a pastora, a esposa do pastor. O meu inimigo não é a política ou os políticos. Eu preciso aprender a discernir o meu inimigo. O meu inimigo não é o meu irmão que senta do meu lado. Irmão, o teu inimigo não é o teu esposo. Misericórdia. Teu esposo não é o teu adversário, não. O teu inimigo não é o teu pai ou a tua mãe, o teu irmão, o teu primo. O teu inimigo não é a tua vizinha. Que crente não xinga, né? Crente não xinga. Mas há tanto filho de Belial, cavalo do Nabucodonosor. Crente não xinga. Não pode xingar, não pode ofender. Mas o nosso inimigo não é o nosso vizinho. A nossa guerra precisa ser discernida. A nossa guerra precisa ser vencida ou guerreada com entendimento. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais. E às vezes a gente perde tempo e energia emocional. E eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? Energia emocional. Eu tenho pensado muito sobre isso, aquilo que rouba a minha energia. Porque se rouba a minha energia emocional, o que acontece? O meu espírito é abalado. Satanás, ele só precisa de uma brecha emocional na sua vida. Não precisa de muita coisa.
Ele não precisa de um rombo, sabe? Não precisa. Ele só precisa de uma brechazinha. E por aquela brecha ele entra e faz um estrago que a gente não vê. Por que a gente não vê? Porque a nossa luta é na esfera espiritual. Então a gente precisa ter entendimento disso. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruição das fortalezas. Em outras palavras, em outras versões, tem a palavra sofisma. Não tem aí? Alguém? O que está escrito aí no seu, Marcão, por favor? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Glória a Deus. Nós e sofismas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isso é poderoso. A nossa guerra, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Ela destrói todo pensamento, todo sofisma. O que é um sofisma? Aí eu fui procurar, né, onde? No Google, né? Onde a gente acha tudo. Glória a Deus por isso. Sofisma, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com regras de lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Isso são sofismas, isso são pensamentos que Satanás coloca na nossa mente todo dia, diariamente. E a gente precisa entender isso. Porque o sofisma é uma mentira encebada, com aparência de verdade. Tem até uma lógica, mas é mentira. E nesse tempo, Satanás, ele tem trabalhado nas mentiras. Ele sempre trabalhou assim, inculcando mentiras na nossa mente, que a gente começa a aceitar como sendo verdade. É por isso que eu gosto daquela palavra que fala sobre os pensamentos de Deus. Uns são os nossos pensamentos. O nosso pensamento é: não vai dar, eu não vou mudar, eu sou assim mesmo. É o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. É o complexo de Gabriela. Eu sou assim mesmo. Quando a gente fala eu sou assim mesmo, mas a gente tem um coração quebrantado, humilde, sabe? A gente dá espaço para o Espírito Santo trabalhar. Mas quando a gente fala eu sou assim mesmo, quem quiser me aceitar, me aceite. Tem gente que fala assim, que se não quiser me aceitar, me engula. Que eu ainda desço de braço aberto. É verdade ou não? Tem gente que fala isso. E isso não demonstra o coração quebrantado que tanta gente canta aqui domingo após domingo. Um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Um coração quebrantado e contrito atrai a atenção do Senhor. Aleluia. Gente, o que me chamou a atenção em Barra do Furado, a simplicidade das pessoas. Gente, eu falei para o Marcelo, se você quiser, eu falo para ele, para onde você for eu vou. Eu sou tipo Ruth com Noemi.
Onde você for, eu vou. Também não tenho o que fazer, né? Não vou. Depois de 25 anos, eu vou para onde ele for e ele vai ter que me levar. Glória a Deus por isso. Porque a vontade que deu foi ficar ali. Não, a gente fica com saudade da igreja, mas a simplicidade das pessoas, a simplicidade da adoração, o reconhecer o irmão, olhar para o irmão como igual, porque a palavra nos iguala, o reino nos iguala. Amém. Quando Jesus se fez carne, ele não se apresentou em palácios, não. Sabe? Ele se apresentou como pescador. Ele escolheu pescadores. E letrados não, tá? Não eram analfabetos, não. Como muitos falam, não eram analfabetos. Mas eram pessoas, em alguns aspectos, pessoas leigas. E não foi problema para o Senhor, para o nosso Senhor, para o Rei dos Reis, que se esvaziou da sua glória e se apresentou nesse corpo como eu e você. Você sofre com as dores da carne, como eu sofri, como algumas coisas ainda me incomodam. Por que Jesus ele veio nessa estrutura? Para gerar empatia. Para falar que nele a gente pode vencer todas as coisas. Então, a estrutura simples daquele lugar me chamou a atenção. Adoração simples. Eu comecei a pensar por que Deus ama o tabernáculo de Davi. Tem coisa que eu tenho que falar devagar, senão não sabe. Por que Deus ama o tabernáculo de Davi? Não é que ele tenha rejeitado o templo de Salomão. Não é isso. É porque no tabernáculo de Davi tinha simplicidade. E isso precisa entrar na nossa cabeça. Sem coração quebrantado. Sem uma simplicidade. Não uma simplicidade aparente. Não uma simplicidade forçada. Mas sem a simplicidade que Deus requer, a gente não consegue adorar com liberdade. A dor te prende. A dor não faz a tua adoração ser mais linda. É sobre isso, não é sobre nós. É sobre o Senhor. Quantas vezes eu orando falei para o Senhor, Senhor, eu não quero mais ministrar não, Senhor, porque esse negócio aqui me incomoda. E aí eu lembro, eu ministrei sobre isso também lá em Barra do Furado. Eu lembro da palavra que Deus deu para Paulo, quando ele fala assim, quando Paulo ora 3 vezes, tira os espinhos, tira o espinho. Tira o espinho, está incomodando, tá, não dá, tira o espinho, e Deus vira para Paulo e fala assim, Paulo, olha só, preste atenção, Paulo, a minha graça te basta. Glória a Deus. Na minha linguagem, para de palhaçada, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí eu entendi o espinho. Alguns espinhos a gente vai ter que carregar, meu irmão. Outros Deus vai manifestar poder e graça para ser testemunho. Alguns Deus vai levar, outros Deus vai curar. E Deus é Deus para fazer o que Ele quiser. A gente não canta isso? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, a gente também canta isso. Uma coisa é a gente cantar, outra coisa é a gente viver. E tem irmãos no nosso meio que têm vivido isso.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não tenho nada com isso. Se eu morrer, eu estou no lucro, porque eu vou adorar no céu. Lá não tem dor, não tem sofrimento. A gente cantou um pouquinho aqui. Agora, se eu viver, nada para a minha adoração. Aleluia. Vou cantando torto, vou pregando torto, mas nada para a minha adoração. Eu quero ministrar isso nessa noite para você. Receba isso nessa noite. Nada pode parar a tua adoração. Nada pode te travar. Nada pode fazer você voltar atrás, a não ser que você queira. A não ser que você se posicione assim. Mas a palavra de Deus para essa noite é: revista-se. Aleluia. Revista-se. Não há desculpa. Não há desculpa. O Senhor tem nos revestido. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos feito prósperos. Aleluia. O Senhor tem nos dado saúde. E quando nós sofremos de algum transtorno, de alguma disfunção, de alguma dor, o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Amém. Então vamos avançar. Eu não vou nem usar aquela palavra que Deus não se agrada ou não se alegra daqueles que retrocedem, porque a gente sabe disso. É chover no molhado. A gente sabe disso. Uma coisa é a gente pensar: cara, tá difícil de avançar, dá vontade de parar, dá vontade de voltar atrás. A gente pensa disso às vezes. Quem nunca? Outra coisa é você retroceder. E a gente precisa pensar sobre isso. A igreja precisa refletir sobre essas coisas. Porque Ele está voltando. O Senhor está voltando. Maranata, o Senhor está voltando. Amém. E o que nós vamos levar? O que nós vamos levar? O que nós estamos deixando como legado nessa terra? Eu pergunto a mim mesmo: Senhor, qual é o legado que eu tenho deixado? Porque hoje eu estou aqui e amanhã, ó, a nossa vida é isso, ó, foi embora. O que eu tenho deixado? O que eu tenho agregado nessa terra? Tomai toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Por que eu preciso da armadura? Porque os dias são maus. E a gente vê isso o tempo todo na televisão. A gente vê isso o tempo todo na nossa vizinhança. A gente vê isso o tempo todo na discussão dos nossos vizinhos. Quem tem vizinho aqui que discute? Cara, às vezes é um barraco na casa do vizinho. Que misericórdia. Os dias são maus. É filho contra pai, é pai contra filho. É sogra contra nora. Ah, Kelly, mas isso é milenar, mas não deveria ser. Os dias são maus, por isso que a gente precisa de revestimento. A gente sabe disso aqui. Aqui a gente sabe que os dias são maus. Mas às vezes a gente vive um evangelho de boa. Ah, é que nem o meu filho Israel. A gente viajou, minha mãe ligava para ele: meu filho, como é que você tá? Como é que você tá? Ele falava: tá de boa. Às vezes a gente vive um evangelho, tá de boa. Quando Satanás está entrando na nossa casa e fazendo estrago. E a gente está de boa.
Nós temos uma responsabilidade. Nessa manhã nós falamos sobre isso. Nós temos responsabilidade com aquilo que a gente sabe, com aquilo que chega ao nosso conhecimento, com aquilo que chega ao nosso entendimento, na revelação da palavra que é ministrada. Se Deus nos fez conhecer, se Deus nos fez entender, pronto, você já tem uma responsabilidade quanto a isso. Você é responsável pela palavra que é ministrada no seu coração. Você é responsável pelo ministério que Deus colocou nas suas mãos. Você é responsável, não tem para onde correr. Homem, você é responsável. Você tem um ministério na tua casa e na tua família. Não tem para onde correr. E agora vai ser muito rapidinho. 3 modelos de armadura que nós bem conhecemos. A primeira, a armadura de Saul, que não cabia em Davi. A gente conhece a história. Davi lá viu a afronta do filisteu maldito, porque Golias era maldito. Quando Davi vê a afronta, ele fala assim: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? E a história fala que quando Davi fala assim: olha, eu vou lutar contra o grandão aí, eu vou lutar e vou vencer. A gente conhece. Saul tenta colocar a armadura dele em Davi, mas dá certo. Por que não dá certo? Porque não era dele. Volto a repetir, gente, não dá. Não dá para você usar a armadura do pastor. A armadura do pastor é do pastor. Não queira isso. Não queira, não dá, não cabe. A autoridade está sobre ele. E dá glória a Deus, porque já é muito peso. É uma responsabilidade que, graças a Deus, Deus não me deu. Me chame de pastora Kelly, tudo bem, mas a autoridade que está sobre ele não está sobre mim. Então, olha, me submeto a você. Enquanto eu vir a palavra de Deus na sua vida fluindo, a verdade e a coerência da palavra com a sua vida, eis-me aqui. É dele, a armadura é dele. Eu não posso tentar querer vestir a armadura da intercessora. É dela a armadura. Eu não posso, mulher, não tente usar a armadura do teu marido. A autoridade é dele. Acabou. Ele tem que te amar como Cristo amou a igreja. Olha o peso disso. Agora, marido, vista a sua armadura, por favor, pelo amor de Deus. Porque o que a gente vê por aí é marido que não veste a armadura e a mulher fica desprotegida. Então, por favor, se a armadura é tua, pega ela e vista. Aleluia. Em nome de Jesus. Porque é peso. Porque a mulher não pode ir lá pegar a armadura e vestir, não pode. Mas o bonitão também não faz. Como é que fica? Então não dá para você, não dava para Davi se movimentar na armadura de Saul. Então, contente-se com a tua armadura, que já é muito boa. Que é muito boa. Deus te chamou para uma missão, meu irmão. E não é porque não é igual ao do outro que você está desvalorizada, defasado ou, sabe, inferior. Não. É diferente. A tua armadura é tua e Deus vai te usar na tua armadura. Aleluia. Quando você tiver o entendimento disso, eu vou me revestir daquilo que Deus me deu, da autoridade que Deus me deu, e vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Com a autoridade do Senhor. Glória a Deus. A segunda armadura, a armadura de Golias. A gente não está falando sobre pessoas, a gente está falando sobre estrutura.
É a armadura de Golias. Qual era o problema da armadura de Golias? Eu vou te falar. Quando Davi lança a pedra, por onde a pedra passa? Quem lembra? Na brecha que tinha onde? No capacete, revestido de toda a armadura de Deus. A tua armadura, estou testando, Senhor. A tua armadura não pode ter brecha. Glória a Deus. A brecha na armadura de Golias estava aqui no capacete. Capacete que protege o quê? A cabeça. Essa estrutura. Mente, pensamento, onde são gerados sentimento, onde é gerado também a criatividade. Sem criatividade, a gente fica um pouco sem noção, sem sentido. Todo ser humano é nutrido também de criatividade. Sem criatividade, a gente perde o valor. Então, porque tinha uma brecha na armadura de Golias, quando Davi lançou a pedra, foi por ali que entrou a pedra, que deixou o gigante tonto e o gigante caiu. Nós estamos falando da estrutura. A sua armadura não pode ter brecha. Existe um capacete, existe uma couraça que não pode ter brecha. Protege o teu peito, o teu coração. Existe um cinturão, que é um cinturão da verdade, que protege isso aqui, ó, a sua estrutura. Protege, ó, a sua coluna. Existe uma sandália do evangelho da paz, é da paz. Não é do vucu-vucu, não. Não é da guerra, não. Não é da contenda, não. Evangelho da paz. Existe, que faz parte da armadura, uma espada do Espírito, que é a palavra. Existe um escudo, que é o escudo da fé. Ou seja, a nossa armadura não pode ter brecha. A gente não pode lutar só com espada. Eu não posso ter só o capacete. Sem a couraça, fica defasada. A armadura de Golias, que tinha brecha. E a gente precisa pensar sobre isso também. A terceira e última armadura, a armadura de Naamã. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. A armadura de Naamã, que a gente conhece muito bem. A armadura de Naamã é a que mais me chama a atenção. Que mais assim me faz pensar. Que mais assim eu oro ao Senhor e peço ao Senhor, alinha a minha vida. Para que a minha vida seja coerente com a tua palavra. Para que o meu viver emane, sabe, a tua verdade, não a tua perfeição, porque eu não sou perfeita. Eu tenho falhas, cometo erros, às vezes magoo pessoas, às vezes firo pessoas. Mas a minha vida precisa ser coerente com aquilo que eu canto, precisa ser coerente com aquilo que eu prego. A armadura, pode vir. Não atrapalha não, pode vir. A armadura de Naamã, Deus fala no meu coração que é um revestimento de aparência. Sabe aquela história? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Na palavra, fala assim, fala sobre sepulcros caiados. Muito bonitinho por fora.
às vezes a gente brinca assim, sabe aquela família comercial de margarina? Tudo muito bonito por fora. Mas só Deus sabe as mazelas que estão dentro. Feche os teus olhos e reflita sobre a armadura de Naamã comigo. O que falar sobre Naamã? A palavra fala, lá em 1 Reis 5:1, era grande diante do rei da Síria. Era respeitado por toda a sociedade. Tinha inúmeras vitórias. E a palavra fala que Deus deu vitórias a Naamã. Eram vitórias, assim, outorgadas por Deus. Era reconhecido como, a expressão bíblica fala, herói valoroso. Só que tem um porém, que na Bíblia fala, porém, leproso. E o que a gente vai falar sobre essa armadura? Do lado de fora, ele era um homem poderoso. Mas quando ele chegava em casa, ele já foi inúmeras vezes ministrados nessa palavra. Quando ele chegava dentro de casa e tirava aquele aparato, ficava exposto à lepra. Ficava exposto àquilo que corroía a carne dele. Às vezes nos revestimos de uma armadura de aparência. E não é por nada não é porque nós somos... Não é porque nós queremos, muitas vezes é porque nós temos a necessidade de nos proteger. Sabe aquela coisa, poxa, eu já fui tão ferido, eu já fui tão ferida, vou fazer uma coisa, eu vou colocar uma armadura e ninguém mais vai ter acesso. Mas sabe o que acontece? A ferida está ali, continua, permanece, não para, não cessa, sangra. Às vezes parece que cicatriza, mas acontece alguma coisa e abre de novo a ferida, sabe? E nunca resolve. Mas nós estamos tão duros, tão rígidos, tão assim, tão impenetráveis, que a gente não expõe porque fica feio expor aquilo que está ferido, sabe? Mas nessa noite, qualquer que seja a tua armadura, talvez você esteja usando a armadura de Saul. Não vai dar certo na tua guerra. A tua guerra, ela é pessoal, ela é você e Deus, e você precisa saber qual é o ajuste da tua armadura para vencer as tuas batalhas. Talvez você esteja tentando usar, sabe, a armadura como Golias. Poxa, vou colocar essa armadura aqui. Poxa, mas está faltando. Ai, eu acho que só o capacete vai dar certo. Não, só o capacete, não, vou colocar o capacete e a couraça. Mas se falta o cinto, não vai dar certo, não está coberto, não está protegido totalmente. Falta sapato. Como é que a gente vai usar a armadura de Deus faltando os sapatos do Evangelho da Paz? Não, eu estou com armadura, está em dia. Mas a minha casa está em guerra. Só tem confusão. A gente não se entende.
Eu grito com o filho, com o periquito, o papagaio, chuto o gato. A guerra está em mim, às vezes a guerra está na gente, a guerra não está no outro, o outro está vivendo de boa. Às vezes a guerra interna, tá bom, a gente pode entregar isso para Deus também hoje. Ele resolve. Às vezes a armadura que eu estou usando é uma armadura de autoproteção, que eu visto para mostrar para a sociedade que eu estou bem, mas só Deus sabe os momentos que eu choro sozinho. Só Deus sabe, conhece os momentos que eu choro na minha casa, no meu quarto, que ninguém vê. Só Deus sabe. Nesse momento, a gente pode entregar ao Senhor a nossa armadura, aquilo que a gente tem tentado usar, até com uma boa intenção, e pedir para o Senhor: Senhor, revista-me da tua armadura. Se em algum momento você estava usando a armadura muito bem, mas a luta, a dor, a tristeza, os fracassos, os altos e baixos da vida, sabe? Ai, as coisas foram tão pesadas que eu fui deixando as partes da armadura. Fui deixando. E agora eu me vejo totalmente desprotegido ou desprotegida. Feche os seus olhos e pense qual é a estrutura onde você tem se apoiado, ou que tem te revestido, ou que tem protegido você. A armadura protege a tua mente, o teu coração, protege toda a sua estrutura. A armadura de Deus, não a sua armadura. Senhor, nesse momento nós queremos nos dispor, nós queremos depor diante do teu altar tudo aquilo que nós tentamos usar como uma estrutura humana. A nossa batalha é espiritual, Senhor. A minha estratégia, o meu conhecimento, a minha sabedoria não vence essa guerra. Fala isso para o teu Deus: Senhor, o que eu sei, o que eu tenho é insuficiente. O que eu tenho não vence essa guerra. O que eu tenho não resolve, Senhor. Porque a guerra está se levantando de todos os lados. A guerra está se levantando, Senhor, no meu corpo. Eu sinto a guerra no meu corpo. Eu sinto a guerra na minha estrutura, Senhor, física. Eu sinto a guerra, Senhor, no meu emocional. A minha mente não para. Senhor, eu não consigo dormir. Deus tem falado aqui comigo que tem pessoas que não conseguem dormir. O pensamento acelera e você não consegue descansar. A palavra fala: em paz me
justo, porque o Senhor nos conhece. Qual é a guerra que você tem enfrentado? Estamos em guerra o tempo todo. A guerra não cessa. A guerra não cessa. Eu quero falar para você nessa noite: a guerra contra a tua casa não cessa. Ela não vai parar. E não tem que parar. Porque está escrito: